Olá, as coisas acontecendo rapidamente, muita ramificação, muito desdobramento, né? O livro Diários 1973-1974 de Mestre Albuquerque Ferreira, juntamente com o memorial, né? Que vai pegar todo esse pessoal da região nordeste do Brasil, né? Sendo encaminhado. Precisamos agora vender o livro, né? Precisa da sua colaboração. Na nossa tela você tem aí a forma de você comprar o nosso material, né? Você pode utilizar o Pix, né? A chave Pix é postv@dhnet.org.br. Faça parte desse mutirão, né? Porque numa linguagem assim meia das antigas, né? A gente vai contar com a colaboração daqueles que estão conosco nesse projeto. Se tivesse na vida só essa simples homenagem, já bastava. É o encontro do meu passado com o meu presente. Eu sentia como se as pessoas tivessem esquecido, não a mim, que conto a história, mas os heróis, os verdadeiros heróis. 2 de abril de 1973. A noite escancarou-se e o homem foi agarrado. Era um jovem, ele pregava liberdade e amava sua gente. O homem foi agarrado e, para que se calasse e não falasse em liberdade, afogaram num barril, danificaram-lhe o corpo, cacetearam-lhe o cadáver, dilaceraram-lhe a carne, sepultaram-no num açude. O homem foi agarrado, o povo todo chorou, a justiça se encolheu, a família emudeceu. O homem foi agarrado. Restou apenas saudades. Olá, meu nome é Roberto Monte e nós continuamos aqui essa série, esse seriado, né, de episódios sobre a vida da advogada pernambucana Messia Albuquerque Ferreira. E hoje a gente vai fazer, viu, Fernando? Estamos aqui ao lado de Fernando Lucena. O que é que Fernando Lucena tem a ver com Messia? Fernando é pernambucano, morou em Pernambuco e tem elos com Messia através de Gregório Bezerra. Mas, Fernando, isso aqui é mais ou menos o acervo que a gente tem sobre Gregório Bezerra. Para você ter uma ideia, dá uma olhada aí, são os recortes, para vocês terem uma ideia, aqui dentro tudinho, ó, são recortes de Gregório Bezerra. Pouco que saía, né, Roberto? Mas o que saiu a partir de 64, eu acho que, se você ver como a data, ó, 5, ó, você tem a partir de agora, o quê? Eu acho que isso é uma coisa muito, se esse material estivesse solto, era uma coisa, mas ele está de alguma sequenciado. Então esse aqui é uma das primeiras coisas que a gente tem de Gregório Bezerra, que são exatamente os recortes de jornal. Você vê quantos tem aqui, ó, só para você ter uma ideia. Olhando aqui dentro, você vê que tem recorte para danado. Depois, nós temos, Fernando, ó, isso aqui, ó, para você ter uma ideia. Isso aqui já é o material mais escrito. Tipo assim, aqui é uma carta de Messia Albuquerque, né? E depois a gente pode dar Outros, 28 de julho de 1967. Gregório ainda estava preso, né? Logo depois você tem uma outra carta de 1967, considerando que Gregório foi trocado no esquema do embaixador americano em 1969. Né? Aqui uma outra coisa que a gente tem, que são as alegações finais no esquema jurídico de Messia, porque como a gente viu num dos programas anteriores, quem fez esse tipo de trabalho foi Sobral Pinto e Messia Albuquerque. Então, a gente tem esse material aqui relacionado a Gregório. A segunda coisa, você pode ver que isso aqui são livros que eu acho que só foi feito em Pernambuco. Eu queria que você lesse, ó, Gregório Bezerra, feito de ferro e de flor. O que é que está dizendo isso aí? É para qualquer pessoa que ela leria isso? Não. O que é que diz? Para a querida
Para você, Você que, querida Messia, que que tanto me defendeu, defendeu. com uma profunda gratidão. Uma profunda gratidão. E ele era grato. Então, ele quer dizer, era- a gente tem eu- muito desses aqui, o segundo, ó. É. Você via que ele tinha uma relação muito próxima com ela, né, Roberto? Muito próximo. Muito próxima. Ele... Pronto. E depois, teve o seguinte, em Recife foi lançada as memórias de Gregório Bezerra, que isso aqui, você estava lá, que não era essa ainda. Essa aqui eu acho que foi pela editora Guararapes. E logo depois a Civilização Brasileira fez esses 2 volumes, né? Eu tenho um desse livro autografado por ele. Dizem, inclusive, quem organizou foi Ferreira Goulart, né? Ferreira Goulart, porque E- o verso feito de ferro de flor é de Ferreira Goulart, né? E logo depois, em 2012, a editora Boitempo fez aquele livro nesse aqui. Nesse aqui, com outra. Pronto. Então, é mais ou menos isso aqui que a gente tem de Messia. Por quê? Messia, ela defendeu mais de 500 pessoas. Era a defensora dos Mas o mais simbólico é... Mesmo porque Gregório. Gregório foi o que pegou 2 prisões perpétuas. Acusado de queimar um quartel, ele no Rio de Janeiro. Fizeram isso com o Zé Rainha agora do MST, né? Agora, Ou seja, essa prática da ditadura, porque eu acho que nós precisamos fazer uma autocrítica, nós da esquerda, e cobrar do governo Lula, porque ninguém mexe nisso. Ninguém mexe nisso. Agora Os estatutos das polícias militares da ditadura, o exército continua. Vamos Tem com que calma. mudar tudo isso. Vamos com calma, que eu sei que você tem muito o que falar. Eu quero primeiro, tipo assim, Fernando Lucena, filho de Peba, né? Quando é que você, com que idade você começou a ouvir falar quem é Gregório Bezerra? Olha, primeiro tem uma longa história. Eu entrei no Partido Comunista em Caicó em 1970, já na repressão, 68. Eu participei já em Caicó e nós tínhamos uma mobilização muito grande, né? Você tem uma cidade como Caicó, lá em 68 você colocar 2.000 estudantes na rua, Como não é, era que você ouvia, brincadeira. como é que você ouvia falar de Gregório aí? Nos livros. Teu pai Nas não reuniões. falava? Não, Teu pai- meu pai era até 53, o Partido Comunista tinha o braço armado do Partido Comunista. Né? Depois acabou, mas meu pai não trabalhou com o Gregório, era do mesmo comitê central, tá certo? Era mesmo do comitê estadual, junto com o Gregório. Né? Participou de todas as lutas. Quer dizer, era um mito, né? Era um mito. Aí logo- Gregório era um mito. Depois você entra na política estudantil, e faz- vou, aí chega a anistia. Não, veio antes da anistia, porque é o seguinte, eu Não. saí de Caicó porque eu ia ser caçado. Não, mas... Na verdade eu fui. Eu- Eu eu não, tô- não porque- vou poder chegar a Gregório. Para chegar a certo. Gregório tem um caminho. Diga. Porque eu era militante do Partido Comunista do Rio Grande do Norte, vou embora para o Piauí, porque eu não tinha alternativa, era transferência, me deram a transferência, eu, Zé Bezerra e mais alguns companheiros. Aí tinha o disputa Não no dançava. Grêmio Estudantil, dançava. E a ordem do Comitê Central era dispersar todo mundo, porque quando a repressão acaba de liquidar praticamente com a luta armada, ele se volta contra o Partido Comunista. O PCdoB, o assassinato da Lapa, etc, etc. Então a ordem era liquidar o Partido Comunista. E aí a ordem foi disso, eu fui embora para o Piauí, para Picos no Piauí. Pra vocês terem uma ideia, eu só pegava a rádio lá na segunda faixa. Só falava de pico quando falava do batalhão de Do batalhão de engenharia. engenharia. Então, fora isso, não existia. Então eu fiquei lá 2 anos, vim para Petrolina, uma relação com o Juazeiro de Petrolina eu tenho. Vou para Recife em 76. Em 76, eu vou para casa do estudante. Sabendo que a partir de 69 ele já estava no exterior. Já. Não, já tinha sido exilado. Essa Exilado. altura de 79, aí o que acontece? Lá eu conheço Cajá. Eu conheço Cajá, que a gente era boia fria da casa do estudante, Pernambuco. Lançamos uma chapa faltando 48 horas contra o Arraiz, que era um Arraiz falso, que era da repressão. E perdemos por poucos votos, tudo de arma na mão, a confusão. O exército cercou a casa do Cajá já estudante. era chamado de Cajá ainda? Já era Cajá. Bem, Cajazeira, né? Cajazeiro, mas ninguém sabia, ninguém se identificava de qual era a organização. Eu era do PCB e ele do MR8. Sobrou do MR8. PCR, né? PCR. Depois unifica MR8 e PCR. Mas até então era MR8. E aí entramos no movimento estudantil. Aí a gente começa a discutir Gregório. Porque não tinha como, em Pernambuco, você discutir Liga Camponesa, história da luta popular revolucionária, sem incluir Gregório Bezerra. Eu diria que no mundo todo, porque Gregório foi um modelo, para mim, eu sou stalinista. Acho que Stalin foi, para mim, o maior cara do
comunismo no mundo. Foi quem mostrou que a classe operária tem competência, tem condições e transformou a maior potência econômica e militar do mundo foi no período stalinista. E nós temos uma coisa em comum. Então, no movimento estudantil, a gente já começa a ter esse vínculo, porque em 80 tem o racha do PCB. Mas a gente já vinha discutindo as divergências com o Roberto Freire, então o Roberto Freire, líder do MDB, e eu, em 78, eu coordenei a campanha de Gregório Bezerra, o partido, mas já com grandes divergências. Esse racha que você está falando é quando o Prestes sai. Hein? Esse racha que você está falando é quando o Prestes sai. Agora, Quando o Prestes e Gregório sai. Aí é o fim, mas muito antes disso. Gregório chega quando? 79. A volta dele. A volta 79. Quer dizer, a volta que começa a coisa. A volta que começa a coisa. Quando Gregório volta para Pernambuco. Do exílio, que ele vai para o aeroporto, milhares e milhares de pessoas. Conta aí como é que foi a volta de Gregório. Não, o que tinha de caravana, de camponeses, do estado todo. Apesar de ter uma chamada abertura, mas você tem um corredor do exército, do aeroporto até o centro, onde foi para a do diário, né, onde foi o grande comício de Gregório. Então de lá para cá era o exército. Você já estava na organização da volta? Eu já estava na organização. A gente já estava, por exemplo, o sistema de financiamento, quem era tudo, eu fazia parte disso aí, porque lá em Pernambuco, esse grupo que já vinha rachando com o Roberto Freire, que eu dizia um grupo mais à esquerda, ou um grupo de esquerda que tinha, né? Nós é que preparamos a vinda de Gregório, basicamente. Basicamente foi isso, né? Porque eram os DCRs das universidades, era o MR8, enfim, as organizações de esquerda. Gregório conseguiu uma coisa que uma vez eu fui para o Rio de Janeiro para discutir a unificação dos partidos comunistas lá no escritório de Oscar Niemeyer. E estava lá esse grupo de estudantes, que inclusive Cajá estava comigo, a gente estava lá, eu representando o PCB de Pernambuco, e aí ele chega e pergunta qual é a pauta, e ele nem sabia que estava tendo. Só para dar um exemplo para você, quem era Gregório nisso. Qual era a pauta, meninos? Estou jovem, eu tinha 20 anos, pô. Aí, mais animado do que nunca, né? Nós queremos a unificação dos partidos comunistas. Aí Oscar disse, vocês não vão conseguir fazer, quem é que vai falar primeiro? E saiu. E era verdade, mas quando se falava de Gregório Bezerra, você unificava. Ele era a unificação. Porque Gregório, como diz aqui, isso aqui é a maior verdade do mundo, que é o feito de ferro e de flor, né? Era isso aqui, Gregório. Antes de você eu tenho história de Gregório. Antes de chegar nesse negócio, qual foi o teu primeiro contato pessoal? No aeroporto. Depois disso, qual a primeira conversa que você teve? Na casa dele, lá no Jardim Brasil. Quer dizer, o mito mostrou que era simples. Tinha história. Ele chegou na outra semana, eu chego na casa de Gregório Bezerra, tá ele de pijama de manhãzinha cedo, 6 horas da manhã, aguando o jardim. Chega eu, Paulo Rezende e Roberta Reis. A gente era o comitê, a comissão executiva do grupo gregorista e prestista. Tudo novinho. Tudo novinho, cabelo preto, 20 e poucos anos. Chegamos na casa dele, tomamos café com o Gregório 5 dias após a volta dele. Cabreiro, ele queria um informe de tudo, porque nós organizamos tudo. A caravana de Palmares, a caravana de, sabe? Palmares, que depois eu conto a história histórica. Né, a minha ida a Palmares, que o Veloc, eu vinha dirigindo a Brasília, Roberto Freire, digo, posso passar por cima desse fascista? E fizemos uma votação dentro de uma Brasília e eu perdi a votação. E o voto que decisivo foi o de Gregório. E eu, Roberto Freire, Roberta Reis, Paulo Rezende, né? E Roberto Freire dirigindo a Brasília. Era Veloc, né? E era Veloc que estava na praça. Na praça, que eu morava o carro veio, o menino veio pegar. E dizer pra quem tá assim, Veloc foi o que torturou. O que amarrou ele pelo pescoço na praça. Na praça de Casa Forte. E isso é na praça de Casa Forte, que é simbólico eu matar esse cara. Tô confessando isso. Vamos com calma, né, Gregório? Vamos com calma. Não, escuta bem. Aí eu escuto também. Ele vinha de calção azul, o Roberto Freire conheceu. Veloc tá vindo aí, eu digo, eu vou passar por cima. Aí calma, não é assim. Ele era muito calmo. Não é assim. Digo, camarada, é 5 horas da manhã, eu passo por cima uma batida, eu respondo. Você pode todo eu vou sozinho. Olha, naquela época eu era o mais duro. Radical ainda continua sendo aquele que eu defendo. Eu era mais duro. Eu não abria nem pro trem carregado de dinamite com a doida fumando em cima. Não queria saber, depois eu até pegava a busca de Chico, e eu acho 2 vezes antes de pensar, eu acho 10 vezes antes de pensar. Eu queria nem saber se ele dá fuzilamento.
Pro Gregório eu fazer qualquer coisa. Pronto, aí Quem começa, do seu Gregório aí você conviver com ele, começa a faria ter... qualquer Não, coisa. não, é contra da votação na Brasília. Não é na votação, né? Eu, Paulo, votamos os jovens, né? Roberto Freire votou contra. Roberto, que é isso? Vamos com calma. Vamos com calma, não é por aí, tá, né? Eu sei que empatamos a votação. Aí Gregório disse, essa frase eu não esqueço nunca. Tem uma Dom Helder de duas frases que eu não esqueço nunca. Ele disse, eu não luto contra pessoas. Não vamos lutar em lutas individuais, pessoais, contra pessoas. Porque nós não vamos resolver o problema da revolução. Nós temos que lutar com as massas e com o povo. Então matar esse fascista é apenas um ego nosso. E eu não tenho mais idade de estar me preocupando com esse tipo de gente. Isso aí é um verme. E verme, outro verme vai... Pronto, aí na sequência você começa a conviver com ele. Me diga uma coisa, qual você viu ou esteve com ele na casa de Messer? Qual foi a relação que você conseguiu ouvir falando com ele? Teve alguma situação que você esteve, ele falando de Messer Bocage? Falou, ele pegou 2 prisões perpétuas. Né? Pra você ter uma ideia, 2 prisões perpétuas que o Gregório pegou. 2 vidas, né? 2 vidas. Tinha que morrer, nasceu, 2 morrer de novo. Né? Como eu lhe contei. E ela era Sobral Pinto. Eu cheguei a conhecer o Sobral Pinto. Numa reunião do DCE, né? Porque estavam impedindo, já naquele momento, já tinha uma greve de fome lá na Barreto Campeiro, lá em Itamaracá, dos presos políticos, e Gregório estava na casa de detenção. Ele não botava, porque ele sabia que se Gregório ficasse em qualquer lugar, ele conquistava. Mas Gregório conquistava com tudo, eu nunca vi. O carisma, ele contando pra É um gente. exemplo, né? Não, Gregório, pra mim, você chegar perto e dizer, ô, pô, peraí, eu tô chegando perto de um gigante. Ele era um gigante. Ele se agigantava quando falava. Sabe? Pela sua sinceridade, pela sua... E era um caba grande, né? Grandão, ele era grandão. Gregório era. E aquele jeitinho, né, de falar, ele... E duro, né? Tem decisões, tinha 2 grupos, às vezes ele empatava o Comitê Central, sempre empatava, e tinha que vir alguém do Comitê Central para desempatar. Eu vou contar até uma história que eu já posso falar, porque já consultei meus advogados, já prescreveu. Foi uma queda do Diário de Pernambuco, eu vou voltar a Pernambuco pegar o diário, ato terrorista, primeira greve dos eletricitários, vou dar um exemplo de Gregório aqui, porque era feito de ferro e de flor, e cabia, e eu acho que o Ferreira Goulart acertou em cheio. Fizemos uma discussão lá, o seguinte, primeira greve, a CELP, meu irmão trabalhando na CELP, era auditor da CELP, eu morando na casa dele. Qual dos irmãos? Ari, o mais velho. Eu morando na casa dele e eu era o cara que ia decidir. Então o Marco Antônio Maciel, foi vice-presidente de Fernando Henrique, era o governador nomeado pela ditadura, linha dura, né? O pessoal, ele intervira no sindicato e criaram uma comissão, os trabalhadores se revoltaram, ocuparam o sindicato, e ele demitiu 200 de uma vez e ia liquidar. E aí, ninguém sabia, nem meu irmão, que eu fazia parte do Comitê Central, do Comitê Universitário. Novinho, mas era. E eu estava organizando exatamente do outro lado, porque o partido que tinha a direção do movimento era do PCB e o MR8, mas essa parte não competia, o MR8 ficou com a gente, do PCB. E eu vou para uma reunião, né? E nessa reunião se decide que nós íamos explodir os dois. Qual era a saída para você? A greve ser vitoriosa. Sob pena de demitir todo mundo e liquidar uma sindical. Você sabe o que é isso? Em 80 você fazer uma greve? Em 80 você fazer uma greve? Plena ditadura militar? Não tinha condições. Se fracassasse, meu amigo, até liquidava. Liquidava uma sindical, sobrava todo mundo. E ele estava botando para lascar mesmo. O exército ocupando um sindicato, o sindicato dos eletricitários, era o exército que estava lá, não era nem a polícia. E a decisão era, chamamos um engenheiro, que era um dos dirigentes, que era o cara que sabia de tudo, numa reunião, e ele disse, eu tenho a solução para pagar a área industrial de Paulista e a área industrial de Camaragibe. Para pagar, meu amigo. Aí lá está lá Filco, está lá Coral, está lá Philips, está lá tudo. Um apagão. Um apagão. E esse apagão, quando chegou na discussão, Roberto Freire pulou e disse, isso é terrorismo. E eu sou contra o terrorismo, isso é coisa de terrorista, e as pessoas, e o autor da restauração, para quem é pernambucano sabe que a restauração é o hospital central, como é o Valfredo Gugel aqui. E o cara disse, eu dei o livro, a cara do hospital. Vamos lá, vai do empate de novo, o pau cantando, chama Gregório. Aí é que eu digo que é feito de ferro. Aquele cara que estava voando no jardim, aquele cara simples, humilde, maravilhoso,
Falava né? alto, não. Nada, não alterava a voz, simples. Eu fui buscar ele na casa dele, 2 horas da manhã. Ir buscar Gregório, tinha que ter senha, tinha que ligar, porque podia ser a repressão, quer dizer, Gregório era a gente que fazia o controle, depois o Gregório ia 3 carros atrás. A repressão não aliviava. O cara mais perseguido da história de Pernambuco chama-se Gregório Lourenço Bezerra. Porque ele era grande, porque Gregório era aquilo mesmo. A repressão tinha que ter cuidado com o Gregório, porque ele era feito de ferro e era um tempo de flor. Mas ele se transformava assim num segundo. Então vamos buscar, vai o grupo, pega Gregório, que é do Comitê Central, ainda não tem havido a expulsão dele do Comitê Central, ainda visto ainda. E o debate foi feito Gregório, que não aceitou a decisão de Roberto, que era contra, ele era do Comitê Central, já nomeado, né? Caiu do céu, aquele rapaz, e Gregório. Como Gregório era mais... Chegou lá, aí ouviu. Quero ouvir uma defesa e uma acusação. Um contra ou a favor. Aí Roberto Freire foi quem fez a... Olha, nós temos uma abertura... Isso de madrugada, né? De madrugada, 2 horas da manhã. Na abertura democrática, isso aí vai ser um ato terrorista, e vai se voltar todo mundo contra nós, e vai ser todo mundo preso, e só desgraça. Aí eu disse, a gente vai ser preso. Isso é uma rotina nossa. Agora eu quero saber o seguinte, o que significa isso para um movimento sindical, local e nacional? Aí fui eu que fui fazer essa defesa. Nós, os estudantes aqui, nós apoiamos, que nós acreditamos, já provou tecnicamente que não vai ter nada disso. Vamos atacar o setor econômico da burguesia, vamos para os setores industriais. A população não vai sofrer. Esses 2 transformadores cuidam, um de Camaragibe e outro de Paulista, onde fica o setor industrial do Recife, do Grande Recife. E com isso nós vamos reverter isso. Aí Gregório disse assim, e mais, eu não vou só determinar que vai ser feita a operação, e se vazar daqui, o deputado vai responder. Quem era o deputado? Roberto Freire, era o líder do MDB naquele tempo, deputado estadual. Então, por quê? Porque Roberto disse que ia ser todo mundo preso. Como? Como é que ele sabia que ia ser todo mundo preso? Acusação para quem está fazendo uma organização, dizer, olha, não vamos fazer isso, então vai estar todo mundo preso. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Então se vazar isso aqui e alguém for preso, é tu tá dando a sua camarada. Sem choro e sem vela. Vai ser feito o que for preciso para ser feito. Está decidido. E foi feito. E foi feito. E aí foi feito, e o pior que o transformador da zona de Camaragibe, ali da divisa, ficava a 600 metros do QG do 4º Exército. Não é brincadeira, camarada. Ou seja, ficar olhando pra gente. Se você quiser que eu dê detalhe, depois eu vou dar detalhe dessa operação, que foi vitoriosa. E até hoje, esse grupo que rachou com a gente, que era o grupo de Roberto Freire, que ficou na direção do sindicato, que capitulou, ainda hoje continua, desde lá para cá, dirigindo o sindicato. É só imaginar onde ele está. Hoje pode... Pronto, e todo filiado ao partido dele, né? Então você já veja que era isso que até certa vez foi preso alguns companheiros nossos com umas tarefas, e a gente perguntou, mas rapaz, só caiu do nosso grupo? A gente reclamando a Gregório. Na reunião lá, olha, camarada, tá ruim, porque tem que expulsar esse povo que era ligado ao Roberto, tem que ser tudo expulso do nosso grupo. Eu propus, não dá, porque aí fez aquela atividade lá que era soltar uns panfletos e lá no centro, o pessoal nosso foi preso e o de Roberto Freire não. Mas né? conta aí como é que foi o final e a negociação para que fosse restabelecida a luz. Aí escuta bem, essa é a parte mais importante, porque quando a explosão que o camarada engenheiro botou... Que ano isso? 79. 79. Que eu digo, olha, 8 em ponto, Jornal Nacional, vamos pagar o Jornal Nacional. Naquele tempo era 8 em ponto. Aí eu de óculos escuro, você imagina o cara de óculos escuro, de noite, 8 horas da noite. Né? Do lado do quartel. Do lado do quartel, lá saco, 2 estivadores pegam um saco de açúcar debaixo de cada braço, que o sindicato era ligado a gente. Então nós vamos lá escolher, queremos aqui 4 estivadores que carregam um saco de açúcar em cada braço. Meu amigo, os caras, eu quero ajudar uma formiga. Aí jogamos, laçamos a alta tensão no meio, como foi orientado, e puxava numa corda a 70, 80 metros, por aí. Ele deram o primeiro fogo, Roberto, batia, o foguinho azul corria no cio. 3 vezes, na 4ª vez, então explosão.
Pô, aquele cogumelo azul subiu, eu fiquei cego. E o pior de tudo, eu vacadeari sem dormir, porque mesmo usando óculos, queimou a retina, não sei o que foi, eu fiquei sem dormir. E aí eu só vi os comentários, rapaz, deu tudo ré, ganhamos, vieram comemorar na Calhari, eu deitado numa rede, mas é foda mesmo. Desculpa a expressão. Não, pode. Eu aqui todo lascado, podia estar no pau de arara, né? E os caras comemorando, não sabem quem foi que fez, né? O que é a luta revolucionária? O desdobramento com o Gregório, como é que foi? Depois com o Gregório. Bem, aí, resultado. O governador manda chamar, pergunta qual é a solução, chama a comissão. Já estava bem Mansinho, bem mansinho. Aí as manchetes do diário, terrorista, no outro dia. Coral de tantos mil litros de tinta se perderam. Aqui bom perdeu 2 milhões de picolé. Rapaz, olha, pense no cu de burro aqui no Nordeste, pense no cu de burro na área do ABC. Foi o que aconteceu com isso. Porque a parte econômica foi pra cima do governo, quero solução, tá derretendo tudo. E aí chama o mesmo engenheiro, que eles nunca imaginaram que era do Partido Comunista, muito menos o autor do processo, diz assim, liga esse livro direto da Chesf. Vai garantir isso? Nenhuma. A responsabilidade era toda sua. Eu vou dizer que a gente restabelece a energia, mas sem os transformadores. Eu vou fazer um jeito aqui, ele sabia, o bicho era genial, esse cara, rapaz... E ele, em 24 horas, restabeleceu a energia. Tá certo? Aí, qual era a negociação para isso? O governo reconhecer a junta governativa que tinha sido destituída, readmitir todos os eletricitários demitidos. Está no jornal de Pernambuco. Aí, aqui, só ir lá, pegar o Diário de Pernambuco, se que existe ainda, o Jornal do Comércio, que vai estar lá toda a história. Não do jeito que a gente queria, que era censurado tudo, só saía o que eles queriam. É como esse material do Gregório, era tudo censurado, saía alguma coisa aqui, outra ali. Né? Mas o que aconteceu? Foi readmitido todo mundo, feita eleições em 6 meses, a chapa ainda juntas, depois rachou, o pessoal de Roberto deram um golpe na gente e ficaram lá até hoje. Mas o que eu quero dizer é que depois disso a gente faz uma reunião no mesmo local e Gregório vai lá e diz: olha, camaradas, vocês jovens, o Gregório tinha uma coisa que era importante, ele falar para os jovens. Eu era jovem na época. Olha, jovens, aprenda uma coisa. A revolução, ela não para. O processo revolucionário não vai parar nunca. Porque nós temos que ter coragem. E não, se você quer ser revolucionário... E ousadia, né? E ousadia, você tem que ter coragem. Isso, quero parabenizar a todos aqui, foi um ato de coragem desses camaradas que salvou o movimento sindical no estado de Pernambuco. Parabéns. Eu não vou, nas palavras dele, condecorar o camarada engenheiro, que está muito próximo do governador e todo mundo do Rio, né? Está muito próximo, eu vi no jornal você falando com o governador, né? Essa figura aqui, com a gente aqui, ele não imagina a cobra que estava do lado dele. Não estou de brincadeira, né? O Gregório de Flor, certo? Homenageando o companheiro, aquele cara que realmente planejou tudo isso e deu tudo certo, e nós viramos o jogo. A grande conquista do movimento sindical. Então era esse Gregório, mas foi aquele Gregório que disse: vai ser feito, está decidido, o voto é meu, estou decidido que vai ser feito. Você conviveu com ele quanto tempo na De militância? 79 a morte dele. Conta aí um pouquinho como era Gregório nesse dia. Porque um cara como Gregório, ele voltou a ser quase que um militante de base, né? Era. E mais, a humildade de Gregório, o que me surpreendia, né? E ele se aproveitou muito. Ele fazia reunião de manhã, tarde e noite. Você juntava 10 estudantes, ele ia lá falar. Ele ia falar tudo, da vida dele. Olha, eu fui empregado doméstico. Aos 19 anos eu aprendi a ler. Conta aí mais ou menos o que é que ele falava. Isso, o que era o exemplo. Ele dizia assim, ó, pra você ter uma ideia, outra reunião. Eu sempre quando eu passo, eu sou polêmico. Até no meu enterro vai ter confusão se vão botar Jesus Cristo ou se vão botar Stalin. Eu não sei o que vão fazer depois de morto, eu prefiro que seja Stalin. Mas eu só quero dizer assim, o Gregório era isso, ele queria passar para as pessoas A experiência da vida dele, de onde ele veio, o que ele, por exemplo, a cotinha, a vaquinha que foi feita para comprar, o paletó quando ele em 45 foi eleito deputado federal, porque ele não tinha dinheiro para comprar. Como é que E foi? a gente vê hoje um deputado federal, 5 milhões, 10 milhões para se eleger. Tem um auxílio? E um auxílio, não sei o que, ele não tinha um paletó. Então você tem uma ideia do que era esse cara. Então ele fazia questão
fazia questão de conversar, dizer, olha, eu tô. E mais, eu achava de saber até a hora que ele ia morrer. Não sabia a hora que ele ia morrer, porque ele chegava assim e dizia, vamos conversar, reúne gente, eu quero conversar com as pessoas, meu tempo está chegando, eu tenho que passar alguma coisa para vocês. Né? E eu ficava ali, eu era da UEP, então... Que é o EP? União dos Estudantes de Pernambuco. Então, é a UNE, aquela estudantada toda, o rei do MR8, porque leva o Gregório, todo mundo queria ouvir Gregório. Né? Apesar das assembleias convidar, apesar de convite para ir para o exterior, ele não queria, ele recusou. Eu prefiro ir para Palmares almoçar com meus companheiros da Liga Camponesa. Conta essa história do sindicato lá de Palmares. Não, de Palmares foi no mesmo dia. Eu ia, olha que dia histórico. Olha que dia histórico, esse dia do bandido que eu queria passar por cima do carro dele. Viloc. O torturador. A gente ia para a abertura das eleições do Sindicato Rural de Palmares. Certo? Daí a gente foi embora. Quando chegamos na entrada de Palmares, estava cercado. A ordem de Gregório não entrar. Aí nós paramos, Roberto Freire, líder do MDB e advogado, né? Os mesmos que votamos antes, juntos. Quando a gente chega na entrada de Palmares, que vai entrar, manda encostar. Aí diz, olha, Gregório não entra. Aí o Roberto Freire disse, mas companheiro, você foi delegado comigo, estudante comigo, formou-se comigo. Eu sou deputado estadual, você está me pedindo. Não, você pode ir para onde você quiser. Esse menino pode ir. Agora, Gregório não entra. Essas alturas, nós três, o menino estava no banco de trás dele, decidiu o seguinte, abrir a porta e tinha 10 mil camponeses na praça esperando Gregório. Tudo de facão. Essa é a história, rapaz. Tudo de armado de facão, né? Todo mundo lá, cortador de cana, tal. Animados. Gregório era um pito, era tudo. E para quem conhecia, era mesmo. Então aí o menino escapou, a gente disse, olha, estão impedindo que Gregório está lá na entrada. Rapaz. Vê a galera também. Todo dia. Tá lá, e eu fiquei, né, porque eu estava dirigindo a Brasília. Quando é da fé, chega o cabo e cochicha no ouvido do delegado, o policial. Aí ele olha pro outro assim, aí chega assim, olha assim, saiu! E você, deixou eu sair? Ou seja, ele tinha contato com outros vinhos e viu que um tinha saído. O residente tinha saído, correu e disse, o Gregório estava pedindo que agora está lá na entrada. Aí ficou eu, o Gregório, Roberto Freire. Afinou a conversa. Rapaz, e tá vindo a multidão aí eu disse, rapaz, os caras pegaram, tiraram dentro da Brasília, a polícia recuou, porque a multidão vinha assim, olha. Sabe o que é? 10 mil camponeses, doido para cortar quem encontrasse de facão pela frente. Gregório. Quando o delegado para tudo na canto, cara gostoso, e como esses fascistas são tudo frouxos. Lembra o nome do delegado? Não, lembro, não, era uma loucura. Aí a segurança, preocupado com a segurança de agora, né? Aí encostamos, né, ali, ele saiu da Brasília, agarraram o Gregório pelos braços. O rapaz daí isso dava o quê? 4 quilômetros. Levaram no braço, botaram ele na praça. E o discurso dele, que eu decorei, eu tenho que decorar isso. Ele sobe do palanque, aquela multidão de camponeses. Mas que horas era mais ou menos isso? Isso, ter saído de Recife 5 horas da manhã, como eu falei. Isso era um negócio de 9, 9 e meia da manhã. Ah, ainda é cedo. Era cedo. E aí aquela multidão toda, e aí o negócio chega na praça, sobe do palanque, aí pega o nome e diz, fulano está aí, sem combinar nada. Aí o cara levantou o braço. Pra cá! Que era da Liga Camponesa. Eu quero o cara. O cabo vem, sobe. Passou o bigode. Quem é que tá mais cedo? Meu filho e meu neto. Chama aí eles. Chama. Quando ele subiu, que eu vou falar. Aí eu disse. O que é? Que a elite brasileira, essa mesma elite fedorenta, que o caso de tinha perfume, mas não cheira nunca. Tem água. Quer para nós, os camponeses e os trabalhadores rurais. E o povo brasileiro? Você, companheiro, aposentou-se como o quê? Cortador de cana. Seu filho aposentou-se como o quê? Cortador de cana. E seu neto está fazendo o quê? Cortando cana. Aí onde eu boto o Lula com essa flor de laranja? Né, que a pessoa, Lula comunista? Não, Lula é apenas um social-democrata bem intencionado, para mim. Mas eu quero comparar aí a diferença. Que é o que Lula diz. Dá uma oportunidade pro cara, pô. E a burguesia tirou a Dilma, tirou o Lula, e deu golpe, prenderam. Porque o filho da empregada estava podendo fazer uma faculdade.
filho da empregada podia estar disputando a vaga no concurso público. Estava no mesmo lugar no aeroporto. Exato, no meu aeroporto, andando no avião, e eles não querem nada. A Gregório disse isso em 1979. A galera foi... Estamos vendo agora Lula dizendo isso quantos anos depois, e ainda está assombrando todo mundo. Ele disse isso lá. Então, eles querem sempre que o filho, o neto e o avô corte cana. E eles, os filhos netos deles continuam senador, governador, deputado federal, engenheiro, médico, e o restante é para cortar cana. Então, esse foi o discurso que o Gregório fez lá em cima do palanque, e eu assistindo, bem pertinho dele. Eu fazia a segurança dele, né? Então, e eu decorei, porque quando eu vejo o Lula agora dizer, olha, é a oportunidade, vamos criar o ProUni, vamos criar... Aí você vê que essa elite, ela é a mesma elite, e o Gregório dizia, olha, sem os meios de produção, sem o controle dos meios de produção pela classe operária, eu vejo o menino russo, o menino rosado, menino bonito, gordão, vermelho, Gregório. E eu chego aqui, eu vejo as minhas crianças e as lágrimas correndo nos olhos. Com fome, raquítica, sem ter o que comer, sem escola, sem nada. E eu fiquei preso, fiquei 10 anos fora, quase isso, né? 69 para 79. 10 anos eu volto, a miséria piorou, e esses bandidos, desses militares fascistas, que eles chegam e se indignava. Tá aí as minhas crianças subnutridas, passando fome, com um país rico desse. Eu fui para um canto que só tinha neve, que eu chegava de vou morrer todo mundo de fome. Só tem neve Fernando, antes de voltar a esse teu convívio com o Gregório, ele falou sobre como aquele lance de 64, você chegou a ver ele dar o relato, como foi a prisão dele nas ruas de Recife? Ele não gostava disso. Ah, ele não falava disso? Não falava. Olha, ele não, pode olhar, um livro dele aí, o povo bota, mas ele... Nunca aparece como vítima. Porque exatamente, ele disse, a gente conversando uma vez, eu fui, a visita de Gregório fez, tá aí nos jornais tudinho, né? Tá aí no jornal época tudinho. Aí o encontro de Dom Helder Câmara com Gregório. Dom Helder Câmara é bispo de Olinda e Recife, né? E Gregório volta, aí a gente vai, Gregório vai visitá-lo, né? Aí ele pergunta pela freira, porque a história começa toda, quando o Verloc vinha arrastando Gregório pelo pescoço e o sangue, ele contava isso, ele contava as dores, a maior dor, e essa que eu vou contar, e eu me arrepio todinho, e ele engrossava a voz, ele mudava o tom. De vocês, meus camaradas, ele não chamava ninguém pelo nome, meu camarada. Podia ser um cara de 10 anos, meu camarada. Ele dizia, meu camarada, abriram a minha cela, eu achei estranho. Muito estranho. Jogaram brita fina. Sabe o que é brita fina? Mandaram eu tirar os sapatos, jogaram solda cáustica. Eu não tinha onde pisar na cela. A maior dor. A dor foi a dos olhos, a dor era o sangue correndo dos olhos, era a falta de ar, ele amarrado pelo pescoço. Ele já estava caindo ali, né? Mas disse que a maior dor foi essa, quando botaram solda, que a solda comeu a sola dos pés dele, ficou na carne viva, e ele teve que pisar na brita. Que acaba fazendo parte da carne. Rapaz. Ele disse, olha, é um choque. Quando eu pisei, um choque. Foi a maior dor que eu senti na minha vida. E ele disse, eu levei choque nos cunhão, eu levei choque. Fizeram de tudo comigo. Uma maior tortura que ele passou foi ele sem os pés, sem a sola dos pés, na carne viva, pisar e a brita entrando nos pés dele. E ele andando pela rua. E chicoteado. Essa dor era tão grande dos pés, que aquilo é um sistema nervoso, né? Eles estudaram isso. E ele era um cara forte. Ele era forte. Ele disse que quando ele pisava, cada pisada daquela no asfalto, esse asfalto, era no meu coração, era uma punhalada no coração. Se eu sentia a dor, era no coração a dor. Foi a maior dor da minha vida. Mas tem uma história de uma freira aí no meio, né? Não tem. Aí exatamente, quando eu me encontro com o Dael dele, eu estava lá, e eu sempre colado nele, porque a gente tinha um esquema de colar nele, né? Então, ele pergunta por ela. E a irmã? Aí Dael disse, está muito velhinha. Está muito velhinha. Ele disse, salvou a minha vida. Como foi? Porque ela desmaiou, né? Ah, quando ela viu, ela gritou, é Cristo!
Estão fazendo isso com Cristo, estão repetindo a cena de Cristo e caiu. Aí, a multidão que estava olhando aquele espetáculo de horror começa a se revoltar. Começa a se revoltar. Aí afrouxa a corda, tira a corda. Ele disse que não ouvia direito, porque ele já estava para cair, já não tinha mais o sangue nos olhos das pancadas, espancado. Ele se espancou, mesma coisa de Jesus Cristo. E o cara incitando o povo a lixar. Incitando a lixar, e espancamento, e tá ele de calção, e o sangue correndo, e os pés. E os pés. Aí a irmã grita e desmaia em seguida. Aí a multidão acorda, né? O choque, que é isso? Estou falando uma coisa com Jesus. Esse homem está aí todo ensanguentado, com a corda no pescoço, espancado, violentado, que é isso? A irmã gritou, estão fazendo o mesmo feito com Jesus. Não permitam isso e bufo. Mas, Fernando... Aí foi que ele acha que foi aquele momento que salvou. Ele mais 15 minutos ele morria. Fernando, você está dando um relato assim com um negócio muito forte, porque eu convivi foi com aquele ele, momento que a jovem advogada, Messi Albuquerque, vê aquele tipo de coisa e disse, eu vou defender esse povo. A gente tem uma gravação do marido dela, do viúvo, de Messi, que ele fala que nesse dia o Messi estava nessa praça. Tava, né? E ela chegou em casa, falou, eu vou defender esses caras. E se você não quiser, eu me divorcio de você agora. Se desquita, né? né? Quer desquitar. Se você não quiser, foi forte, né? Uma freira desmaiou. Uma jovem advogada vai pra luta. Não vou ganhar dinheiro, vou defender esse povo de graça. Exato. Se você quiser vir comigo, e aí o viúvo fala, juntos, sempre juntos. Sempre juntos. Eu acho que tinha muito isso. Então você veja que Gregório era essa grandeza toda, né? Prisão perpétua, tortura, todas possíveis. Mas é tanto que quando ele falava dessa história da solda cáustica e a brita fina, né, as lágrimas caíam literalmente. Aí, até uma vez eu conversando com ele, eu digo, depois, né, camarada, um cara fizesse um negócio desse comigo, eu matava ele 20 vezes, ele riu, só dava uma. E esse mesmo cara... ele perdoou, porque olha, dava, porque ele vinha. Você tem a Praça de Casa Forte, a 300 metros você tem o quartel do Exército. E esse cara, ele vinha passando, porque como ali era uma área de segurança, imaginar um verme daquele, né? Confiava, né? Confiava, correndo de calção azul, como fosse ainda da ativa, correndo. 5 horas da manhã. Rapaz, eu sou disciplinado. Os comunistas... Era tirar confeito de criança, né? Eu tinha dado... Então, eu tinha acelerado. Não, acelerado e dava ré. Até eu ver que estava todo estourado. Se eu fosse matar, eu ia matar bem matado. Matava bem matado. Fazia isso, eu fazia... Olha, eu estou hoje... Eu tinha o quê? 28 anos. Né? Hoje eu estou com 71. Se me chamar para eu fazer, eu faço de novo. Agora, como eu sou um cara disciplinado, qual é a diferença do Partido Comunista daquela época dos partidos que nós temos hoje? O Partido Comunista é um partido que tinha disciplina. Você respeitava a decisão do partido. Você não se atrevesse a descumprir uma decisão do partido. Naquele momento não tinha, porque era a vida das pessoas. Ali não tinha essa fracassar, vai dar errado, como o Roberto Freire disse, olha, vai... Você nem deu errado, né? Mandato e parlamentar não era prima dona não, né? Pois é, lá e o voto dele era igual ao meu, né? Não tinha isso. Então eu sou fã dos partidos comunistas. Mas aí você continuou na militância agora com o Gregório como camarada. Você rodou muito lugar, né? Andei muito lugar. Rodou por onde? Fiz muitas reuniões, olha, eu fiz reunião. Por exemplo, do Grande Recife, porque foi decidido. Você tinha os sindicatos rurais, que a maioria apoiava o Gregório. Né? Então, por exemplo, a FETARNE, tinha um grupo da FETARNE. Então, onde tinha camponesa, ele fazia uma agenda de interior, eu não ia. Eu, Paulo Rezende, Roberta Reis e outros camaradas, a gente cuidava do Grande Recife. Olinda, Camaragibe, Paulista. Tem muito cara de olho grande, né? Não, muito. E as favelas, né? Favela do Vasco da Gama, a gente criava os comitês, tá? De apoio e tal e tal. Mas havia uma disputa aí já era 80 e
O MR8 já tinha Cajá como candidato a deputado federal. Né? Tinha Miguel Arraes, que foi candidato à maior votação da história, disputando com a gente. Então o campo da esquerda ficou muito dividido. E eles com recursos, com condições, e a gente não tinha nenhuma. Agora, quando houve o racha, agora ficou... Chegou a ter um movimento que chamava... Movimento Gregório Bezerra. Movimento Eu agora fui Gregório coordenador Bezerra. desse movimento para aqui para o Rio Grande do Norte para criar o movimento Gregório Bezerra. Movimento Gregório Bezerra. Que rodou muito, né? Tinha também o PCL, Partido do Proletariado. Eu nem me lembro, mas faz tanto tempo. Criou-se muita coisa no Brasil todo. Quer dizer, no final, Gregório, ele, além de político, ele era um educador, né? Um cara que queria passar a Tudo, a experiência pressa pra outro. dele, já disse no início, a pressa que ele tinha de mostrar como era a luta, como era que tinha que ser feita, como devia ser feita, né? Por exemplo, combate à fome, tem muita coisa a ver, porque você tinha, o que é que o MST tem hoje? O MST nega, ou quem quer que não nega, ou afirma ou desafirme, mas eu participei dessa discussão. Por que da Liga Camponesa? Você tinha duas Ligas Camponesas em Pernambuco, isso tem que ficar muito claro. Você tinha a Liga de Gregório, que era o quê? Ocupar, resistir, mesmo para de ordem que hoje é do MST. Ocupar, resistir e produzir. Ok? A do Chico Julião era o contrário, era queimar Galileu é qual desses dois? É Julião, Galileu é Julião. Julião. O Julião depois, quando volta do Rio, vai pro PDS. Faz acordo com... aquela história do troço que... aqui eu vou assanhar a formigueira. Vou assanhar a formigueira. Essa é a questão do trotskismo. O trotskismo é o Chico Julião. Que, inclusive, eu ouvi dizendo na frente, ele riu, num debate, o cara foi defender Trotsky numa reunião que eu estava. Aí eu olhei para ele e disse, olha, camarada Gregório, passei a mão na cabeça dele, ó, é um privilégio, hein? Trotskista não fica com esse cabelo dessa cor. Gregório riu. Ele riu, aquele sorriso, conivência comigo. Né? Camarada Gregório, trotskista, começo aí, não vai ficar com o cabelo em branco do nosso lado não, viu? É raro. Eu só conheço, eu quero aqui através de uma homenagem a ele, eu só conheço um trotskista assumido com a cabeça branca, chama-se Dário Barbosa. Eu sou fã desse cara. Né? Eu me dou bem com o Dário, eu sou um trotskista que eu me dou bem. Né? Porque ele é um que continua com a cabeça branca, trotskista, porra. A maioria, pelo menos que eu conheci trotskista, de botar bomba em creche. Eu era direitista, perto do cara, né? E o cara é hoje do deputado federal do PL. Olha só, eu estou dando um exemplo do que é isso. Eu era reformista. A gente não precisa citar nome não, a gente sabe quem é, não precisa citar nome não. Ó, eu estou dando exemplo aqui, real, de que eu vinha comigo, militou comigo, porra. Militou comigo. E me chamava de reformista. Eu prestista, com voz operária debaixo do braço e ele dizendo que eu era reformista. Mas apesar de você ficar na Grande Recife, vocês rodaram o Nordeste, quase todo, Campina Grande, a gente foi para Campina Grande. Sempre de carro? Ia sempre de carro. Sempre de carro e com muita segurança, porque a gente sabia com quem estava lidando, né? A gente sabia o que era Gregório, a grandeza de Gregório, e o medo que Gregório impunha, porque Gregório foi o... Rapaz, ele dizia para ele, se os trens chegam a Recife, a resistência tinha acontecido em 64. Mas às vezes a gente queria fazer alianças, passava por ele, né? Passava final. Nosso grupo levava para ele. E muitas vezes ele dizia... Eu vou dar um exemplo aqui de quem é Gregório. Eu fui buscar ele duas... O filho de Bruno Maranhão. Bruno Maranhão, um cara que foi do PT, um PCBR. Um filho dele, um primo dele, era um jovem estudante de medicina que queria entrar para o partido, naquele tempo tinha critérios para entrar no partido. E quando o pessoal de Roberto Freire apresentou o nome dele para filiar, eu contra. Eu questionei, o grupo gregorista e prestista questionou a entrada, que ainda não tinha tido racha, o negócio tinha acabado de chegar. E travou essa discussão, e por incrível que pareça, sempre quando era dava empate. Empatou. Eu contra a entrada do filho do usineiro no Partido Comunista, a minha teoria era de que será uma contradição, que amanhã, qual era a garantia que eu tinha, quando o pai dele morresse, que ele assumisse a usina, ele não ia continuar explorando os canavieiros. Estou falando de Bruno. De Bruno, família Bruno lá.
Né? E quem garantia que não ia ser a mesma coisa de um outro? Apenas ia mudar de roupa, porque teve um filme, O Bem Amado, E maceteado. termina, E com maceteado. ele troca só o chapéu, né? O coronel morre e o outro que era o contra, o cabelo vai e bota o chapéuzão do coronel. Qual é a garantia que eu tinha? Essa novela estava no auge da ditadura, que não ia ser aquilo. Não, é que não era. Qual é a garantia que eu tinha? Então, o grupo prestista, o nosso grupo contra a entrada desse cara no partido. Hermano Figueiredo era desse grupo. Não. Ainda não? Não. Hermano, na verdade, era jesuíta, né? Hermano Era agregado. era agregado. Hermano é aquele cara ligado a Dom Helder da Câmara que andava ainda com aquele roupão de cordão de São Francisco. É o Não, frade, é o frade, é o Não, um frade. cristão, um bom cristão. Hermano nunca foi comunista. Hermano sempre foi um bom cristão. Né? É tanto que ele não fazia parte do nosso movimento. Esse movimento todo, o Hermano ficava mais militava. Não, eu militava junto com o Dom Helder. Pastorais, a gente militava juntos. A gente ia fazer a ocupação, as ocupações feitas pela igreja e pelo partido, a gente fazia juntos. Fazia os barracos pregando com pano, pegava um pano, a polícia embaixo, no pé do morro, e a gente em cima do morro, os estudantes, junto com a igreja, pregando o prego para não fazer os olhos, pegava com pano. A polícia dormia, quando a gente tinha 30 barracos prontos. Com as famílias dele, para tirar, eu não podia. Assim, então até do Monte Verde, que hoje está lá, Monte Verde, eram três agrupamentos lá, que Dom Helder, aí eu volto a Dom Helder ligeiramente, porque veio de noite, ocupando, a polícia cercou de manhãzinha, Marco Maciel, o governador, nesse mesmo período. Gregório ainda não estava no Brasil, né? Pré-Gregório. E aí vem o Marco Maciel e olha para Dom Helder e diz, mas eu comungo todo dia com... E o senhor tem que sair, isso aí tem dono. Aí quando essa frase eu digo para o pessoal, quando eu vou para as ocupações, os assentamentos, eu digo sempre a frase de Dom Helder, que ele diz lá. Também um grande cara que eu tive o prazer também de conviver, não tanto quanto com o Gregório, porque eu sempre fui, né, era outra coisa, mas nessa questão da moradia, porque quem entendia mais de moradia, tem um livro chamado O Arcebispo das Favelas, depois eu queria eu servi isso aí, da hora da Câmara, que ele monta tudo, ele mostra tudo, ele era um estudioso da moradia popular. Então aí ele olhou para o governador, ele bem pequenininho, nós era pequenininho, o zoião pequenininho, cearense. Governador, quando Deus fez o mundo, não deu escritura para ninguém. Calou o governador que aí mandou retirar a polícia e o pessoal está até hoje está lá. Então estou dando exemplo assim de lutas que a gente conviveu com. Que é possível, Roberto, você conviver com as forças, desde que você não queira impor, desde que você faça a discussão. O Gregório, ele ficava até 3 da manhã num debate se houvesse uma divergência. Ele era um cara assim, sabe, fiel, leal, ele não agredia, ele me chamava a atenção, às vezes eu ia pra cima. Você devia, eu estou dando conselho. Camarada, calma, camarada. Lá dentro meu homem. Mas sabe, aquele porque é temperamento, né? Eu disse a ele, com 10% do que você passou, você via preso, vai ter sido fuzilado, camarada. Porque todo policial que eu vi só tirava dele. Aquele tempo, né? Aí você não ia vencer, é muito. E muitas vezes mais armado e mais preparado do que nós, camarada. Esse momento vai chegar, e quando chegar a gente enfrenta todos eles. Ou seja, ele não tinha nada individual. Gregório não falava nada individual. A vida dele era um cara simples, a casinha bebia, simples. Bebia, fumava. Fumava às vezes, eu vi ele fumando umas 2 vezes, quando estava meio nervoso. Né? Mas tomava uma. Tomava uma caninha ali, aquele colar. Ele já estava, né? É aquele homem se enfiar na cadeira, aquela cadeirinha, 2 cadeirinhas, aquela cadeirinha de balanço com aqueles fiozinhos, ele ficava sentado ali, a esposa dele e tal. Mas muito cedo, casinha lá em Jardim Brasil, você chegava assim, não dizia nunca que era um cara de um ex-deputado federal, de um cara que poderia ter o que quisesse. Não é? Gregório poderia ter o que quisesse. Eu falei para Roberto que assim, seguramente está entre os 3 ou 5 nomes da esquerda brasileira. Da esquerda brasileira. Para mim é o primeiro. Não, porque assim, é difícil você colocar... Eu sei, Marighella, Prestes, você tem muita gente boa. Mas a gente está falando de Gregório, que tem essa dimensão, né? Essa dimensão humana. Eu estou falando de Gregório, que o avião que levou os presos políticos, e ninguém denuncia isso, nem sabe, iam dentro, nas cadeiras, e ele ia de calção amarrado, no porão do avião. Gregório, e aí eu saldo o camarada Fidel.
E foi para lá para esperar Gregório Lourenço Bezerra. Que vinha na carga. Esperando que ele saísse, saiu todo mundo em Gregório. Aí não tá lá no. Desce o piloto, que ninguém sabia. Tá lá embaixo do porão do avião. Desce de calção em Cuba. Todo arranhado, todo sujo. O avião voando, ele disse que é um sofrimento grande. O avião fazia assim, eu queria que o bicho andasse todo tempo assim, para baixar. Ele contava essas coisas, chegou com coisa na cabeça, batia, que não tinha como. Ou seja, você tem uma ideia de como era, como agora era diferenciado. E a negociação endureceu toda a coisa. Gregório na lista, o cara não tem nada feito. Não tem nada feito. Vamos matar aquele filho da mãe daquele embaixador. Quando, o nome de Gregório já aparece no final, ele não estava nos primeiros, não. Quando bota o nome dele, ele travou a negociação. Travou porque eles queriam matar Gregório. Porque a direita e o exército têm ódio. Tem ódio de Vicente. Porque ele era instrutor. E considerado, né? Considerado. É como Lamarca. Você fala de Marighella, não sei quem, o ódio é aquele. Mas quando você fala Lamarca, por exemplo. De Prestes foi a maior nota da Academia Brasileira. É o tríplice coroado, né? Pois é, então. Até hoje. Até hoje. Então ele tem ódio porque ele sendo um exemplo. Era da turma, né? Da turma. O Lamarca era o maior tirador da história do exército brasileiro. Prestes a maior nota de matemática, até hoje ninguém. Só se imaginar os vagabundos que tá. Decide aí esse fascistinha. O baixinho, né? Que tem uma nota alta. Mas não chegou, ninguém tirou a nota de Prestes até hoje ainda não. Então são figuras. O Partido Comunista era, além de tudo, até por nossos inimigos, serviu de escola. Tanto que o Roberto Freire continua ainda enganando muita gente, com aquela lorota dele, apesar de não ter Mas sido... nem tanto, porque já Não, desmoralizou. já tá no lado que ele sempre teve, né? No lugar dele que ele nunca saiu, né? Eu estou dando exemplo, mas o partido ele criou, era uma escola. Você aprendia de tudo no partido. Você aprendia a ser firme, você aprendia a ser o que você quisesse. Porque tudo você tinha. Bons instrutores, gente muito boa, mas eu digo ao seu, eu conheci Prestes, e quando ele vinha para lá, a mesma coisa que eu fazia com o Gregório, eu fazia parte desse grupo de segurança, né? A gente fazia parte desse grupo, e eu via tudo, sabia tudo, conversava tudo. Até o que muita gente não sabia, a gente sabia, porque a gente... Gregório, eu ia para cá, não tinha o que fazer, eu ia para casa do Gregório conversar. Ia tomar café. Cafezinho, tapioquinha e tal. Só via história boa. Só história boa, só ouvia, perguntava para ele como era. Ele respondia, ele fazia questão de conversar. Ele dizia, camaradas, eu preciso de gente. Eu preciso de jovem, eu preciso conversar. Aí a gente dizia, que é isso? Eu estou no fim. Você acha que eu vou ter quantos anos? Você sabe o meu sofrimento da minha vida? Eu não fui uma pessoa que teve uma vida normal. Maltratado. Fui maltratado, eu sofri muito. Eu sei que eu levei muita pancada. Eu fui torturado que você não tem ideia. Entendeu? Sabe o que é ser passado? Ele passou mais tempo preso do que solto? É isso. Quem foi na história do Brasil? O refresco dele foi lá na União Soviética. Na União Soviética ele ia para Checoslováquia. Ele contando lá o prestígio que ele tinha, né? Ele contando que ficava muito feliz. Né? Porque ele deu curso na Alemanha Oriental, ele ia na antiga República Democrática Alemã, ele ia para Checoslováquia, para a Hungria, para aqueles países, e recebido como chefe de Estado. Fidel deu a ele um passaporte azul. De diplomado, ninguém sabe disso. Ele tem passaporte dele quando ele quisesse ir, ó. Ok? Tinha um passaporte. Foi o camarada Fidel que deu pessoalmente. Ele está aqui, quando ele chegou no aeroporto. Não vou ficar em Cuba. E camarada, por que você não tem quando ficar em Cuba, aqui na América Latina, para ir para a União Soviética? Isso que eu queria ver, eu até podia, camaradas, ter ido passar 2 meses lá. Quando o camarada Fidel me deu o passaporte que eu podia andar o mundo todo, antes de eu decidir para onde é que eu ia ficar, eu fui a Moscou. Mas quando eu comecei a andar, eu acho que eu voltei para aquilo ali, sabe assim? Eu me senti em casa. Você vê onde Lênin, você sabe, visita ao corpo de Lênin, você, né? Tudo que eu sabia aqui nos livros, tudo que eu vi, eu fiquei 10 anos em Moscou, e aí tu ficasse mais 20, eu ainda não tinha visto tudo. Ele estava no lugar certo. Foi viver, né? Vivenciar. Eu saber que aqui, essa belezura, parava no estação, eu ficava meia hora na estação de Moscou, olhando como era que era tratado quando o cara falava mal do Stalin. Não fale do que você não conhece. Não fale. Quando o cara... Não, estou estudando como é que é. Naquela reunião, o cara já estava atrás. Senhor, Stalin matou a gente.
Não fale, camarada, não fale daquilo que você não conhece. Se você quer, no futuro, saber quem era o Stalin, você pega um avião e vá para Moscou. As filhas do Stalin, você visite. Você visita a estação do metrô. Você visite o GUM, onde um operário ia no que tem mais granfino para a burguesia de hoje, para receber sua feira. Você vai num apartamento que era dado para um operário que construiu o metrô, com 3 quartos, sala. E eu fui para um, fiquei num hotel que era 5 apartamentos de operários emendados, fizeram um hotel. Tudo de primeira. Tudo feito pela classe operária para a classe operária. Ele dava um exemplo assim para a gente, não pode. Vai cair. Não, o primeiro grande choque. Gregório chega, 15 dias depois marca um encontro dos estudantes, de DCEs, DCAs, dirigentes, todos os dirigentes do setor, lotou o DCE da Federal. Vai agora falar. Sabe como a gente começou? E a União Soviética vai cair. Mas caiu o auditório, camarada. Não se sustenta. Isso em 79. 79. Não se sustenta por muito tempo. As deformações estão apressadas demais. As deformações. E ele dizia assim, né? Muitos. Se disser, vão queimar, vai se repetir instrumento para o inimigo. Mas o socialismo acabou com o Estado. Na hora que você tinha um partido que Roberto Monte e vocês dois iam disputar aqui, quem era que ia representar? A cultura, a memória da cultura popular do Rio Grande do Norte. É Roberto ou quem é que vai? E ia ser um parlamentar disso, ia defender isso. Lucena, vai ter sindicato de trabalhadores da limpeza. Quem é os melhores? Se candidato aí ganha e vão representar. Era isso os soviéticos. Na hora que você nomeia o amigo do rei para disputar com o Roberto, aí eu pego um cara aí da Fundação Palmares, aquele negão lá, que mandou queimar os livros, e vai disputar com o Roberto Monte. Não vai disputar não. Roberto Monte vai disputar com outro, mas aquele cara vai ser nomeado lá para ter o mesmo poder. Foi aí que acabou. Os operários não perdeu a velocidade. Os soviéticos foram... E Khrushchev foi isso, né? E Khrushchev foi isso. Khrushchev assumiu e desmonta o partido. Entendeu? Desmonta o partido lentamente e matou muito mais gente do que Stalin. Ninguém sabe disso aqui, mas Khrushchev matou muito mais gente do que Stalin. Se é que matou. Não quer dizer, ele dizia, vai cair. Vai cair. Mas tremeu, porque ali era. Porra, ali estava o MR8, stalinista, ali estava o ala prestista todinha stalinista. Vai, companheiro, não pode ser assim. Nós não podemos fazer isso aqui. Nós não podemos fazer isso aqui. Isso é o modelo burguês, vai virar capitalismo. O capitalismo não se sustenta com o modelo soviético. Vai acabar com o presidente da União Soviética fazendo propaganda para o McDonald's. Exatamente, que foi o que aconteceu. Então, como o Gregório ia na frente. E ele tinha vindo de lá. Ele estava vindo de lá. Morado lá. Né? Morado lá. Viu quase essa transição 79, né? Era você teve praticamente uns 5 anos de convívio direto com ele, assim, né? 79, 80. 79, 80. Não, eu vim para aqui em 85. Eu vim para aqui para Natal, ninguém sabe o motivo que eu vim. Eu vim para aqui para reconstruir o PCB do grupo prestista, que não foi construído, isso eu denuncio. E aí eu me encontrei com o Roberto Reis aqui, a vida é assim, né? Me encontrei com o Roberto Reis e a Anitta Prestes tinha vindo para cá fazer uma palestra. Eu soube, mas não fui ver a Anitta, que eu já conhecia ela de antes. Trotskista, sem futuro, eu disse isso, os caras ficaram putos comigo. Essa daí, quero nem ver, não vou. Quero nem ver. Ela impediu, ela tem uma influência muito forte sobre Prestes. Certo? E ela impediu. Você criava um comitê universitário, vamos retomar o nome PCB, não tem nada. Era ilegal os partidos. Por que não a gente não tomar o Partido Comunista Brasileiro? O PCB para nós. Se a gente era maior do que o grupo de Roberto Freire. Hein? Por que não? Porque a Anitta era contra. E Prestes era quem mandava. E o que é que Gregório achava disso tudo? Gregório ia ajeitando... Quando houve o racha, ficou só Gregório e Prestes defendendo um partido revolucionário.
Partido marxista-leninista, certo? O modelo... E Roberto Freire, que vinha do eurocomunismo, você lembra dessa? Sim. Então, nós fizemos dessa época, o Romulo não tinha nem nascido, a gente já tinha essa discussão do eurocomunismo, que terminou, na verdade, nesse grande fracasso. Né? O povo quer tudo metido no negócio de flor, de mata, tudo querendo guerra agora. É o que eu estou dizendo. Então, Roberto, a gente vai ver tudo, 71 anos você vê de tudo. Então o que, é que a gente via? A gente via isso, né? Esse eurocomunismo, o partido não podia ser como era. O eurocomunismo que fechou o Partido Comunista da Itália. Não, era o partido da Itália, que hoje, sabe o quê? O Partido Comunista Italiano e o Partido Comunista Espanhol. O espanhol era o PSOE, né? Ixi, Maria, era o pior que tinha, era o mais direitista que tinha. E isso contaminou, né? E o Gorbachev entrou nisso. Quando ele entra nisso, aí desmantelou tudo. Me diga uma coisa, e o legado de Gregório? Tipo assim, Gregório hoje está precisando ser mais divulgado, né? Precisa. Mas Pernambuco tem a casa de Gregório, Pernambuco. O filho dele, eu tive um susto, um tremendo susto. Porque eu vim para aqui em 85 e volto em 2010, 2011, para o encontro das casas de Gregório, né? Um movimento que tem muito forte em Pernambuco. Uhum. E estava tendo esse encontro das casas do como Brasil fosse todo. no centro. Isso, casas que tem, cada estado tem. E eu fui, aqui não tem, mas eu fui. Eu era do PCR, eu fiquei para ver 5 anos no como PCR. era, né? Exato, para ver como era. Camarada, quando eu entrei no salão, despercebido, conversando, que eu olhei, eu vi Gregório. É o filho da cara dele. A cara, olhe, isso aqui. Essa foto, não é essa foto. Essa foto aqui, não há diferença nenhuma. Inclusive, eu trouxe a cópia da carteira de identidade dele, eu tenho aí que eu vou passar para vocês. O passaporte dele, pronto. Igual, fiel. A mesma coisa. Eu tive um susto, chega, faltou o ar. Quem é? Mas não é possível, não é o filho mais velho de Gregório. Igualzinho. Um clone. Uma foto do clone. Foi clonado. Gregório foi clonado. Você quase acreditou em espírito. Tá Mas o que você tem o passaporte, qual que você disse? O azul, eu acho que eu tenho a Eita! cópia. Não, a cópia. A Eu cópia. tenho muita cópia. Certão de nascimento dele, carteira de Tem identidade. o passaporte Um diplomático. monte de coisa, sim, que me deram lá na casa, mas se eu for na casa. O original tá lá. Tá lá, os originais ele tem. O filho dele doou isso, a atriz dele doou isso, toda essa documentação lá. Então tem uma galera que trabalha Tem, trabalha. Pernambuco agora, Pernambuco está divulgado nos demais estados, que eu acho que é um erro. Sabe? Mas em Pernambuco ele é muito divulgado. Nesses 5 anos que você teve esse convívio mais com ele, algumas vezes você encontrou com o Mércia nessa história também. Encontrei. E agora eu vi uma foto aqui, eu me lembrei dela. Porque é questão de... Olha, a gente é como o Gregório tinha toda a razão, com os seus 80 e alguma coisa, dizer, eu quero falar, eu quero documentar, eu quero passar para as pessoas, porque você começa, a partir dos 70, você já começa a não lembrar de algumas coisas. Quando você vê, você... Já tá lá no... Já tá para fazer 80. Já está fazendo 80. Então é preciso que a gente converse muito. É bom isso que você está fazendo aqui, Roberto. É um momento muito importante que a gente possa dar depoimento. Tem muita gente boa para dar depoimento sobre o Gregório, porque ele era aquela coisa maravilhosa. Eu diria que a cada 100 anos nasce um Gregório. Cada 100 anos. Um preste daqueles 100 anos. Você não vai ter uns caras que abriram mão de toda a sua vida. Abrir mão da vida. Você deixar de viver você, para viver pelo povo, pelo proletariado, pelos trabalhadores, pelos mais humildes. E não se dobrar o sistema, né? Porque tem um monte que se dobrou o nunca sistema. se dobrou, mas pelo contrário. Aquilo que ele diz é o que pratica, o que é difícil. Exatamente, que é muito difícil. Bom, agora ele disse uma coisa interessante pra gente. Eu botei o forroqueiro do povo, aquele negócio todo, e ajudando na campanha, né? Dinheiro e tal, tinha dinheiro, e aí chegava lá no comitê, tá faltando camiseta, pá, tá. E num debate, a gente vai para um debate, e eu tinha comprado um carro seminovo tal, e um trotskistazinho sempre tem, né? Sempre perturbado. Esses são os piores que tem, porque esse é falso o discurso e a vida. É tudo falso deles. É só botar o brochinho aqui, aí olha para você e diz, quem é você? Quem é você? Isso está errado. Eu acho que eu não posso chegar e dizer, direitos humanos no Rio Grande do Norte e dizer, quem é você? Aí você vai dizer assim, vai ler, vai pesquisar, que você vai saber quem sou eu, né?
Mas ele não, ele esquece isso, não valoriza. Ele quer ser igual a você, ele acha que sabe mais que você, que é mais importante que você. E isso é o grande erro da esquerda brasileira. A esquerda brasileira tem um problema seríssimo, sabe? Ela deixa de combater o inimigo para combater o aliado. Eu não faço isso. Eu tenho divergência com muita gente, muita divergência. Não é? Muita divergência, por mim eu nem falava. E sou obrigado Nem dirigia a palavra. Nem dirigia a palavra nesse negócio. Nem dirigia a palavra. Mas aí eu vou fazer o jogo do inimigo? Porque não faço. Eu engulo a seco muitas Mas coisas. quando você lembra do perfil de Gregório, aí você vê que a teoria e a prática junto aí, essa discussão depois disso, desse fato que o Gregório decidiu, que fez o debate, o filho do Maranhão lá não entrar no partido, e aí Gregório decidiu que ele entrasse, porque Gregório conta que olha, nós temos dois tipos de gente. Aí eu vejo o pobre de direita. Mas Gregório cantou esse verso em prosa. Olha, tem um sujeito, a pior, o Lênin dizia, e outra coisa, lia, viu, bicho? Ele discutia Lênin com você, você podia vir do jeito que você viesse, viu? Lênin dizia o seguinte, a pior classe que existe é a classe média. É aquele sujeito que pensa que é rico e não é rico, sofre porque não é rico e sofre porque não é pobre. E quando fica pobre, não aceita ser pobre. Ele pensa como rico, ele age como rico e é pobre. Que é o que nós estamos vendo no Brasil hoje. Você vê hoje um cara que ganha 2.000 contos defendendo Bolsonaro. Né? É uma doença. É uma doença. Isso aí, sujeito está liquidado. Ele vai... Bem... Então, o que ele dizia? Olha, é como diz em Pernambuco, é uma alma cebosa. É uma alma cebosa. O pobre do direito é uma alma cebosa. Então, essas almas cebosas, ele disse: você é comunista? E o carro? Antes você tem que andar a pé. De carroça. De carroça. E a gente levou esse debate para o partido, né? Aí eu disse: olha, qual é o sistema que nós vivemos? Capitalista. Ganhe o máximo de dinheiro que você puder, honestamente. Ganhe. Trabalhe, tenha muito dinheiro, fique rico. E ajuda é capitalismo. Na luta, né? Agora não esqueça da luta. E no dia que for preciso você abrir mão de tudo isso, você tem a hombridade, palavra de Gregório, e a decência de dizer: isso aqui pertence à classe operária, não é meu, e fazer o que tem que ser feito. No Estado socialista. Agora, no capitalismo, por quê? Por que você tem que abrir mão do que é seu? Negativo, vamos acabar com essa história de comunista tem que andar de jumento, tem que andar a pé, tem que passar fome, nada disso. É como fosse para uma reunião lá em Brasília, o cara vai a pé. Eu não vou de avião não, porque quem é de avião é a burguesia. Eu tenho que ter, se você compra o avião e vá, meu filho, agora, na hora de precisar de você, você tem, aí você não fraqueja. Que é exatamente aí onde eu vejo os fraquejos. Acaba começaram comigo, tão rico, outros mais fodidos, e assim vai. Se agarrando no dinheiro, se vendendo. E muitos devem passar assim meio de lado com vergonha, né? Com vergonha. Conheci cada... rapaz, eu olho assim pra ele assim, mas som, que coisa. Tá perdido. Mas, Roberto, é isso. Então, mas assim, aí esses 5 anos, basicamente, que você passou ali junto com o Gregório, quanto, assim, que você viu Mércia, que você... Eu acho que falar um pouco de Mércia, porque o assunto que ele está pegando é... Porque, olha só, você coloca um negócio muito interessante, Fernando, porque a gente fala sempre o seguinte: Mércia entrou nisso por causa de Gregório. Fala-se muito do lance de Villoch, mas eu acho que o teu depoimento, essa história da freira eu não conhecia. Muita gente não conhece. Então foi uma coisa chocante, né? E foi uma coisa que ainda não se conhece suficientemente. Tem que ter um filme para aquela freira, vamos dizer assim, uma seguidora de... Porque, veja bem, vamos atrás do nome naquele momento, a igreja apoiava a ditadura. A igreja apoiava a ditadura. O Dom Helder apoiava a ditadura nessa época. E essa freira gritar no meio da multidão, e trajada: parem! Fizeram isso com Jesus. Estão fazendo isso. Não é? Foi nesse momento que a gente tá falando aqui de uma advogada que também no meio também do povo, dessa multidão, igual a freira,
A gente tá posições opostas, A gente está falando de um mas advogado com um que... objetivo comum. A gente está falando de um advogado que não era do partido, Não, nunca isso, foi do nunca partido, foi. nunca entrou no partido. Mas era uma pessoa decente, era uma pessoa honesta, como era Messi. Quer dizer, foi Como era essa irmã? Porque a gente que tem- Gregório, quando encontrou com o Dael, perguntou, e a irmã? Cadê a irmã? Sabia o nome, sabia tudo dela. Porque a gente tem um Né? monte de, a gente tem um monte de gente. Porque foi ela que disse, ela salvou a minha vida. Porque só naquele momento disse que o confuso, o sangue nos olhos, cair derramando. É o Calvário, ele já sem né? ar, O o Calvário. Aí ela gritar, fizeram isso com Jesus, parem. Fizeram isso com Jesus, vocês estão fazendo, estão repetindo, parem. E caiu. É Quando ela forte demais. grita e mídia, tá todo mundo, se vira pra ela, Gregório conta, se vira todo mundo pra ela, ele vira aquele vulto e ela desmaiando e as outras irmãs segurando, e aí o tumulto, e aí para, e a multidão começou a gritar, e aí o bandido lá recolheu o Gregório. Ele disse que mais 20 minutos ele não aguentava mais. Eu já estava muito derramamento de sangue nos pés, porque eu perdeu tudo dos pés. Vai ficando fraco, Muita né? pancada, a corda apertando, porque corda no pescoço, como é? A corda apertando, apertando. E já respirando E as tudo, mãos pra cada o lado? cérebro já estava todo acorrentado, todo amarrado. Então ele já estava para morrer mesmo. Ele disse, eu devo a minha vida àquela irmã. Porque eu não ia aguentar mais minutos. Quer dizer, o exemplo de Gregório, além da vida reta, ele acabou sendo aquele momento de que todo mundo, porra, isso está errado. Errado. Independente Aquelas de pessoas que esse estavam negócio tá assistindo, até outros vinham lá e jogavam uma balata, outros vinham, davam uma tapa, outros davam uma pancada. Aquela multidão, aquela mesma multidão, com a palavra da irmã, se vira e diz, epa, Tem algo errado aí. tem alguma coisa errada aí. A irmã não ia desmaiar, nem gritar, comparar Gregório a Jesus. A pessoa que é isso? Um comunista ser comparado a Jesus. E aí Dom Helder também confessa a Gregório. Que da partir, palavra de Dom Helder, que eu assisti, coisa que eu estava lá. Foi alguém que disse que eu fui com Gregório. Dom Helder diz, olha, tudo a ver a mim, o meu rompimento com a ditadura depois daquele dia. Quando eu estava em Olinda e chegou esse bufufu, né, os conservadores reclamando que tinha que isolar a freira, que ela tinha se metido, tinha comparado Gregório Bezerra a Jesus. Aí eu fui rezar. Me ajoelhei, rezei. Mas espera aí. Aí eu fui, agora aí eu passei a ser seu fã. Como sou de Jesus. Né? E os dois se abraçaram e choraram. E foi a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque Dom Helder reconhece, ou seja, a virada de Dom Helder tem tudo a ver com o Gregório. É a junção de dois humanistas, né? Dois humanistas, porque depois disso eu vi que depois eu segurei. Aí quando ele aí tem a frase que ele repetiu, padre. Quando eu dei pão aos pobres, disseram que eu era bom, que eu era Deus, que eu era um santo. Quando eu fui dizer aos pobres porque que eles não tinham pão, disseram que eu era comunista. Bateu assim Gregório. Ou seja, mesma coisa, ou seja, Gregório ia fazer a luta camponesa para que as crianças tivessem escola, para que tivesse comida, tivesse terra, tivesse boas condições de vida, decência. Meu coisa não é dizer só por condições diferentes, em lugares diferentes. Mas a luta do povo, o sofrimento do povo unifica os dois. Mas, Fernando, eu acho que teu depoimento é muito legal nesse aspecto, né? A gente tá... O motivo do nosso convite era falar de uma advogada que vê aquele tipo de coisa Mas e revolta, mas na verdade ela foi um dos personagens naquele Isso, momento, né? naquele momento tão difícil. Que tá a freira, que tá Dom Helder, que tá Messi, que tá todo mundo. Foi um momento limite. Limite. E você imagina o que é uma jovem dessa, como eu, né, na época, você ter o privilégio de conviver com o Dom Helder, que eu convivi, e você vê que a diferença entre os dois era mínima, porque Dom Helder, eu fui visitar depois, eu quero aqui dar um depoimento que muita gente não vai gostar, eu também estou me lixando, que esse Papa João Paulo II, aquilo é uma praga, aquilo é coisa ruim. Porque quem conviveu com Dom Helder como eu, fazendo ocupações para o povo que não tinha moradia, construiu seu barraco, que eu não podia mais pagar o lugar, eu estava no meio da rua, servia aquela sopa naquela igreja no centro do Recife, as prostitutas desusadas, como ele dizia,
As prostitutas desusadas. Ou seja, as prostitutas que já não tinham mais nada. Passaram a vida inteira como prostituta, não conseguiram nada na vida e iam morrer de fome e dormir na rua. E ter aquela sopa em um lugar que Dom Helder dava. Né? Qual é a diferença para o Gregório dos camponeses cortando cana? Né? Ou seja, você pega essa coisa e junta tudo. Aí eu não vejo como é que alguém cristão, seguidor de Jesus, vota no Bolsonaro. Não sei como é que alguém cristão que segue Jesus defende esse modelo que está aí. Modelo que o rico fica mais rico e os pobres ficam mais pobres. Vê o Lula só porque quer equilibrar isso, aí prendem, caçam, perseguem e ele dá a volta por cima. Mostra que o povo, como essa freira, no meio de uma multidão toda anticomunista, no meio de uma multidão anti-Jesus, porque Tudo Jesus besta- jamais ia permitir aquilo. Para usar uma palavra, tudo besta-feira. Né? Tudo besta-feira, né? Tudo besta-feira. E essa irmã grita a frase, estão fazendo o mesmo que fizeram com Quer Jesus. dizer, o né? que a irmã grita, Messia Segura. entra para Entra pra defender. fazer, porque, ou seja, as mécias da vida, as pessoas que não eram comunistas, se dedicam, e ser advogado de preso político como Gregório, não era para todo mundo não. Tem que segurar a onda. Né? Sequestrada 7 vezes. Uma coisa é defender Fernando Lucena, outra coisa é defender Gregório Lourenço Bezerra, ex-deputado federal. Sim, e eu tive o privilégio, eu já fiz alguma coisa na minha vida que eu tenho que revelar aqui, e homenagear. Homenagear seu João aqui. Seu João, Gregório vai, isso na clandestinidade, ocupa a Rádio Clube de Pernambuco, que era a maior audiência, só tinha ela e o Oswaldo Comércio, e vai lá, quando mataram aqueles 16 camponeses, Cid Sampaio, lembra? Cid Sampaio era governador, e foram lá e fizeram um massacre de lideranças sindicais camponesas, da Liga Camponesa. Gregório vai, ocupa a Rádio Clube de Pernambuco, e diz, olha, a partir de hoje, para cada camponês morto por usineiro, morre um usineiro. Isso é a história, eu confirmei. Você estava lá, né? É. Então, e seu João era o cabra que sangrava, né? Eu pegava o cabra e sangrava ele aqui, segurava ele externinho como segurava um bode. E aí seu João, pronto, Armando Figueiredo, é testemunha disso, que seu João tomava conta do foco do povo, chegaram para ele, olha, esse está passando fome, esse cara era o cara de Gregório, deu cobertura do cara, ficou no cheio do povo, cuidava de tudo, mas muito valente. Muito bravo, muito bravo. E aí, eu sempre esse meu discurso que eu coloco aqui para as pessoas, né? Meu discurso é um discurso esculachado, eu sou mundista. Eu falo o que o povo fala. Se alguém gosta, aí tem uma coisa. Eu me preparei para isso. As pessoas dizem, olha, você fala bem, até que agrada, mas você fala palavrão, mas você compara, mas você. O que é que tu acha dessa frase? Tem uma amiga nossa que disse, eu sou nojenta e gosto da ceboseira. Pois é. Então o que é que eu posso fazer? Eu sou nojento e gosto da ceboseira. Então aí, ó, eu falo o que eu tenho que falar, não peço, não tenho censura para viver. Ah, nem aí. E aí, a Armando chegava, a Armando foi padre, a Armando andava fardado com o cordãozão no peito, na cintura, e dizia, camarada, você não pode, seu discurso é chulo. Mas irmão, não, o povo entende. É ignorante. Gente ignorante, porque ficou uma pessoa. Quer ver um cara como o seu João entender? O seu João vinha atrás. Vou fazer uma pergunta aqui. Aí era 7, né? Vocês 7 vão julgar aqui. Seu João, bom dia, seu João. Bom dia, Luciana. O Gregório, Gregório dizia, começava a chorar. Ele era louco pro Gregório. Aí eu dizia, seu João, acredita que a irmã aqui, ó, vendo ele vestido de frade aí, né? Não é um homem de Jesus? Eu não gosto muito desse povo. Ele era um comunista velho, Onde sai? não, mas eu gosto dele, ele era gente boa, me trata muito bem, me respeita. Pois é isso que eu quero falar. Ele disse aqui no meio da gente, olha, lá vem entrando um intelectual. Seu irmão. Um homem que. Seu irmão, o senhor está vestido de padre, irmão. Sangrar um padre não é nada fácil, seu irmão. Vai ser, mas se for preciso, irmão, não faça isso comigo, não, seu irmão. Ou seja, ele atentou com uma agressão de irmão. Aí quando tá aí, não, senhor, é uma brincadeira, vai fazer. Saiu meio assim. Aí eu digo, tá vendo? Que ele entendeu? Ou seja, Armando, é isso que a gente tem que entender. Se não fosse isso, a gente ia ter feito a revolução. Concorda? A gente tinha feito a revolução. Ou seja, a elite tem um meio de comunicação, a elite tem tudo, eles têm tudo.
Até meu pai no interrogatório, uma certa vez preso, e o coronel pergunta para ele, quer dizer que se você tivesse um exército, se você tivesse condições, você estaria lutando comigo agora? Eu disse, estaria, no meio da rua, casa a casa. Casa a casa, a gente estaria lutando. Agora vocês têm o exército, a marinha, a polícia, a aeronáutica, dinheiro, tudo, é desigual, não dá para eu lutar contra vocês. Mas mesmo assim eu vou continuar lutando. Então é isso. Se a gente tiver como chegar ao povo, né, o povo compreende. O povo compreende. Agora ele olha para um lado, olha para outro, tem o quê? Não tem um emprego, mora no subúrbio, não tem um transporte público que Não presta, olha não para a tem- lua porque a barriga está roncando. A Né? barriga está roncando. E aí eu cito o Paulo Freire, que dizia a teoria que monta na esquerda, tendo muitos debates. Quantos debates você não participou, Roberto, discutindo? Olha, a fome vai obrigar os trabalhadores a saquear, a fome vai obrigar isso. Aí Paulo Freire dizia, o homem quando está com fome só pensa numa coisa, em comer. Então, apostar, como a elite brasileira aposta, e um sobreviver, como o Jorge Sorgo, um dos homens mais ricos do mundo, dizia, olha, vamos fazer guerra, porque e vamos Dividir todo mundo. dividir todo mundo. Sabe por quê? Porque o ser humano é o animal mais duro de morrer de fome, sobrevive com $1 por dia. Dá $1 para ele. Não era à toa que ele disse isso, não é à toa que ele está dizendo isso, não, é estudo mesmo. Então, eu vi até uma frase que eu passei, está no viaduto ali, naquele jeito da universidade assim, a fome é controle. É. Josué de A Castro fome é controle. José de Castro começou a tirar a fome, botar o lance político, né? exatamente. José de Castro está aí de 7 prova. palmos de terra e um E um caixão. caixão, 7 palmos de terra e um caixão. É o que lhe resta desse latifúndio e está lá, e é o que lhe resta desse latifúndio. E é o que é para a burguesia, para os ricos, para a elite, dirigente do país, é isso mesmo. O Lula quer dar mais que 7 palmos, né? É isso. Você está ficando doido, né? Então, esse é o debate que nós vamos travar enquanto. E aí o Gregório dizia o seguinte para a gente, camaradas, enquanto existir patrão e empregado, haverá luta de classe. Enquanto existir fortunas e o Papa ser o Papa com o poder que tem, o socialismo não acaba. Ele vai continuar a luta pelo socialismo. Eu acredito nisso. E para finalizar, Fernando, porque você falou muita coisa, mas a tua impressão sobre Gregório, mas você falando para aqueles que ouviu, mas quer de alguma maneira ter elementos para dizer como é que eu vou entender mais a vida desse cara, o que é que ficou de Gregório em você, na sua militância, na sua vida, na sua sensibilidade de um ser humano que usa a política na questão da transformação social. Olha, um maior exemplo para mim, eu sou comunista desde meu pai era comunista, né? Eu nasci dentro do comitê político. Lá em casa, nenhum filho do meu pai, ele teve o privilégio de visitar a maternidade, porque ele estava preso. Meu pai foi preso 52 vezes. Quando Getúlio vinha para o Nordeste, prendia os comunistas. Chovia, prendeu os comunistas. Né? Nós avançamos muito nisso, devemos muito a Constituição de 88, né? Aquele movimento todo. Mas eu digo para você com toda convicção o seguinte, o que é que nós temos de Gregório? Nós temos, para mim, o maior exemplo no ser humano. O ser humano que sai da miséria, vem ser empregado doméstico como empregada doméstica, para ter o que pela comida em Recife. Vai para o exército, chega instrutor e sargento do exército. Em 35, participa do movimento de 35. E ficou mais preso durante toda a sua vida do que solto. Você tem ideia do que é isso? Só que teve um cara que teve esse livro, foi Álvaro Cunhal, eu quero prestar minha homenagem aqui a esse Português. cara, do secretário do Partido Comunista Português, que para os portugueses se equivale a Gregório. Porque se você chegar em qualquer lugar do mundo e falar de Gregório, no movimento comunista internacional, ele vai estar lá. Como exemplo de resistência, como exemplo, teoria e prática casada, porque se questiona Prestes nisso, se questiona alguns líderes revolucionários, mas ninguém questiona Gregório. Gregório era aquele homem simples. O Ferreira Goulart,
feito de ferro e de flor. A maior definição que se pode dar a Gregório é você ler esse verso, né? O verso de Ferreira Goulart. Você pode entrar na internet e botar, eu acho que você vai conseguir, não tem como botar lá para o povo ler, né? O verso de Ferreira Goulart, que depois muda, porque era trotskista, findou falando baboseira no final da vida. Aí é assim mesmo, mas teve o seu. Desempenhou o papel. Desempenhou o seu papel, cumpriu o seu papel, como Jorge Amado, como tantos outros, né? Que às vezes, eu só conheço dois caras. Não, na verdade, o cara mais perfeito que eu conheci, eu estou com 71 anos, posso dizer isso, e conheci agora aos 20 e poucos anos, né? Convivi uns 5 anos com ele, e durante 5 anos você procurava, assim dizer, uma contradição em Gregório, porque todos nós temos contradições. Todos nós, numa política, numa coisa, num ato, num fato. Mas se procurar o Gregório, eu queria aqui uma contradição de Gregório Bezerra. Entre a teoria e a prática. Ele era perfeito. Eu diria, para mim, é o maior líder. Eu sou stalinista e acho que o Stalin foi o maior da humanidade. Para mim, não há nada no socialismo comparado a Joseph Stalin. Não há. Derrotou os nazistas, transformou um país feudal num país industrial, num país progressista, num país avançado. Prova que os trabalhadores têm condições de competência. O Lula está aí para reafirmar isso, que a classe operária tem. O Lula foi um torneiro mecânico. Eu sou mais Lula torneiro mecânico que Lula presidente, que foi lá que ele aprendeu e sentia a dor do povo que ele sente hoje, combatendo a fome. Estou dando isso porque é uma comparação não revolucionária, que esses babacas da extrema-direita ficam dizendo que Lula é comunista, que vai fazer isso. Não, Lula é um social-democrata, um bom cidadão, honesto, uma pessoa decente, que eu admiro, mas não sou lulista, nem sou petista, nunca fui. Eu sou comunista, marxista, leninista e stalinista. Isso aí eu não nego para ninguém, não tenho vergonha de dizer isso. E gregorista. E gregorista. Acima de tudo, gregorista, porque se seguir Gregório ou seguir Stalin ou socialismo, é junto, isso é um tripé. Porque o Gregório é aquele cara, como eu já disse, aprendeu a ler aos 19 anos, ele pegado doméstico, foi deputado federal, viveu mais preso do que solto, andou o mundo inteiro, tem um passaporte. Nunca mudou. Nunca mudou. Nunca mudou. Do mesmo jeito. E isso dito não por mim, quando eu fui para Palmares, depois teve um almoço gigante, né? Aqueles caras chegavam e beijavam a mão do Gregório. Chorava copiosamente abraçado com o Gregório. Quem faz isso? Jesus Cristo? Quem? Vinha assim, corria, abraçava, as mulheres, pelo exemplo, cabelinha branca, abraçada, chorando ali, parecia, sabe, a fila para abraçar e cheirar ele. Isso me emociona hoje. Imagina eu com 20 anos vendo um negócio daquele. Aquele carinho, sabe, aquela solidariedade, aquele amor, de pai para filho, sabe, aquela coisa bonita que você antes você vê seu filho, que você dá aquele abraço gostoso, rapaz, eu ficava assim, hã? Como é que pode uma coisa dessa? Isso é a verdadeira universidade popular, né? Universidade popular, né? Aquele Gregório beijando a mão, agarrado com ele, cheirando. Uma velhinha ficou passando a mão na cabeça dele assim, rapaz. Parece uma mãe com o filho. Aquilo. E aí eu fiquei conversando, e aí, o dia mais filho, eu posso morrer hoje. Não disse muito barulho. Eu posso morrer hoje. Eu não queria morrer sem abraçar Gregório. Eu ia morrer triste. Eu posso morrer agora, Gregório. Eu estou feliz. Qual é a liderança que você tem hoje no Brasil? Da pessoa, 10 anos depois, 20 anos depois, dar um abraço do cara e dizer isso. Você vê que ele está falando de lágrimas copiosamente caindo. Nós ficamos lá o dia inteiro, saímos lá 10 horas da noite. E aí teve que arranjar mais 2 carros, um carro na frente e outro atrás. Porque a repressão estava rodeando a gente, não queria deixar ele entrar na cidade. O cara queria passar como passar por muita gente com o caminhão por cima. Então a gente se prepara, até isso, hora, não vai hoje, não vai dormir, o boato correndo, porque tem uma tática para sair de lá. Porque por ele, a gente amanhecia o dia lá, aquela multidão todo dia queria, da época dele, não estou falando de pessoas que vieram depois, não, estou falando de pessoas de cabeça branca, que militou com ele, que era da Liga Camponesa com ele, que conseguiu um pedacinho de terra por causa dele, que tinha uma casinha porque foi ele que ajudou. Esse é o tipo do Gregório que eu estou falando. Não é dos políticos que nós temos aí, com emendas, com 5 milhões para ser deputado. Discurso sem futuro. Discurso sem futuro, onde voltar qualquer coisa do governo tem que exigir 5 milhões. Isso Fala tem que de acabar. tudo, mas dentro que fale dele, né?
A rádio é minha, só fala aqui quem eu quero. A TV é minha, só fala aqui quem eu quero. E isso é isso que nós temos aí. E agora, agora é colaborador, meus colaboradores, vocês vão colaborar comigo para eu ficar mais rico. Cada dia a burguesia, ela se recicla muito bem, né? Gregório já falava disso. O capitalismo, ao contrário do socialismo, quando ele disse que era o fim da União Soviética, que não tem como o socialismo, está tendo na China aquilo lá, mas na China, ao contrário, que a gente vai discutir também essa, porque a reforma começou primeiro na China. Críticas à Revolução Cultural do Mao Tse-tung, né? Mas para chegar ao que a China chegou, teve uma revolução cultural que não teve na União Soviética. Por isso caiu. Teve que dar uma geral. Teve que limpar. Então o Mao limpou tudo, deixou tudo, e aí agora aqui para frente pode ir que vai. Né? Ou seja, lá é o Partido Comunista que decide tudo, os planos quinquenais rigorosamente cumpridos, ok? Então, balança, mas não cai. Mas quando você não tem, você tinha o general russo que dizia que o admirador dele era Pinochet e Napoleão, general russo do exército soviético, esse exército não valia mais, era porra nenhuma. Só, era, como disse Gregório, o exército russo hoje olha só, é o que estamos vendo na Ucrânia, o que também é a Ucrânia. É como o Brasil todinho lutar para tomar o Rio Grande do Norte. É isso. Essa confusão toda por nada, porque tem um exército. Não é... o cara que compara aquele exército, velho, de papelão com o exército soviético. Com o exército soviético. Não há comparação. Lá tinha o ideal. Você lutar pela mãe pátria, pelo socialismo. A casa dele que estava lá atrás, né? Exatamente. Então são essas coisas, comparando aí o Putin, você vai em Moscou como eu fui, aí ele bota, porque quando eu fui lá, aquele negócio dos 100 anos da Revolução, quem era, lá foi feito, e Stalin ganhou disparado de Lenin. Stalin foi o homem do século XX. Né? O mais popular, os russos votaram, ganhou disparado. Vem depois o Lenin, depois vem o Putin. Ele faz, o que ele faz? Bota o Lenin de um lado, o Stalin do outro e ele no meio. Tá uma porcaria daquela que se comparar. Não vale um cabelo do bigode de Stalin. Nem ele, nem aquele exército fuleira russo lá, que não consegue uma fuleiragem. E querendo invadir os outros, não está cuidando nem dele lá. Então, aí outra coisa que eu também vi, que eu fiz a foto, era a McDonald's aqui, né? O McDonald's e o símbolo da União Soviética aqui. Eu digo, isso é Jesus Cristo de Zé Buchudo, não dá certo isso, não vai dar certo. Mas, Fernando, então, é isso. A gente agradece demais, cara, porque eu acho que esse teu relato... Não, eu só queria fazer uma pergunta antes de caminhar para essa conclusão, que você chegou aí em reuniões junto com o Mércia, você lembra de alguma coisa assim? Eu lembro dela naquilo que quando houve a greve de fome, né, as credenciais, porque você não podia, eu era membro da União dos Estudantes de Pernambuco, eu era do movimento estudantil, eu era do partido, anos 70, lá atrás. Depois que Gregório chegou. Então, aí você, quando estavam presos ainda, os presos políticos, tem até o menino aqui do Rio Grande do Norte, Juliano Siqueira, tem um bocado de gente preso. Luciano Almeida, esse pessoal lá em Itamaracá, pra gente era ela, eu me lembro dela nisso, ela dando as credenciais para poder, ela conseguir, e ela ia para cima, ou seja, ela assumia isso aí. Quando eu vi a foto dela, eu me lembrei dela exatamente na mesa com o Gregório, lá no DCE, em muitos cantos, né? A memória começa né? Eu tenho que ver mais coisas dela para poder mais situar. Com certeza a gente estava junto lá. Mas eu acho que o legal, Fernando, é que esse teu relato, você dá uma dimensão ao papel histórico de Gregório naquele momento, que é quase que é um lance meio de Jesus, né? Uma via crucis, né? E você vê que ali aparece, tem Mércia, tem a Freira, tem Dom Helder e tem até você. E até eu que estava lá, né? Ou seja, quer dizer, Mércia é produto de uma época. De uma época. Quer dizer, ela desempenhou um papel social histórico que outros também, mas ela foi a que defendeu. Foi ela que teve a coragem, porque não era todo mundo, eu volto a repetir aqui, não era todo mundo que topava, porque isso ia ser perseguido, você não conseguia nada, emprego, você não conseguia... Rapaz, eu passei vários concursos, mas o SNX esse aqui está fora. Você passava por uma peneira, ou seja, uma mestre jamais iria ser uma juíza, ia ser um... Não tinha como. Você sabia que você ia ser limitado a ser perseguido. Não é fácil. Uma mulher que como ela é uma grande advogada, tem enricado com a advocacia.
se limitar, se dispor a abrir mão de todos os privilégios a defender um camarada como Gregório. E ser esculhambada, Se né? esculhambada, né? Isso era demais. Chegar nos lugares, ser ridicularizada, enfim. Não é para todo mundo, não. Como dizia o velho Stalin, vou citar uma frase aqui, nós, os comunistas, somos feitos de uma massa diferente. Não é uma massa qualquer, senão derrete. Ele usou, pegar um comunista velho histórico, como você conhece tantos, você sabe que ele não abre mão daquilo que acha que é certo. Agora, qual a tua ideia depois que viu esse material de Messa falando de Gregório? Eu quero saber quanto é que custa. Quanto é que custa cópia de tudo isso? O que a gente vai fazer, Fernando, na verdade, é digitalizar todo esse acervo para que outras pessoas tenham uma noção do que está por trás do que você está falando e isso da aqui, admiração que você está falando. Aqui, de 1900 a 1945. O segundo volume seria de 45 a 83. Ele estava fazendo, eu não sei da história daqui de 45 para cá, o que é que nós temos. 46 a 69. 46 a 69. Pronto, esse aqui, eu estava nesse. Esse aqui eu não tenho. Eu não tive o privilégio e eu vou querer Agora, esses dois foi transformado nesse. Nesse aí, então, esse aí. Então onde é que eu compro? Porque eu quero Editora botar no meu caixão. Vou deixar para botar no meu caixão. Editora Boitempo. Pronto, tá vendo? Tem até uma carta aqui, que foi Roberto que você deu, que tá aí. Uma carta, pois é. Aqui então, Roberto. Não, e aproveitar o embalo, sabe pra quê? Pra te passar, ó. Mas mostra pra ele os livros de mestre que a gente tá fazendo. Os dois livros. Mostra a capa Sim, os dois, né? Ó, o primeiro livro. Aí mostra já a capa do segundo pra ele ver o tamanho. A capa do segundo, ó, perfeito. Né? A capa é provisória, né? E o primeiro livro, sabe qual é? A capa é provisória, mas a foto é essa. Essa aqui, ó. A primeira é Messa com Júlio Santana, aquele líder camponês do Porto, com Cândido Pinto. Isso aqui, as meninas que estavam presas no Bom Pastor. Bom Pastor. Sacou? E essa daqui, ó, que foto. Que foto. Que foto, né? Ele segurando na grade. Agora, eu acho que pra gente, viu, Fernando? É muito legal a gente, todo esse material, daqui, o Romulo vai dar um close aqui, porque a gente tem, cara, quilos e quilos de recorte. Então isso tem que ser. Outras pessoas têm que ler sobre isso. Tem que ler. A juventude tem que ler o Gregório. Tem que procurar saber quem era Gregório. Essa aqui, ó, tem que ser a capa, ó. Ó, a capa do card de Fernando, desse nosso programa. É esse aqui. Exatamente, é esse aqui. Essa uma foto. Beleza, essa beleza. foto, né? Ele preso lá no... Não, primeiro é um prazer muito grande, Roberto, em dizer que você registra a verdadeira história de Gregório, porque quem não conheceu vai ter o privilégio de saber quem foi Gregório, de pesquisar sobre Gregório, coisa que eu vivi, né? Porque esse camarada aqui... Meninos eu vi, né? Meninos eu vi. Esse camarada Gregório aqui, isso aqui pra mim, Stalin ele... Me desculpe, os brasileiros revolucionários são vários, importantes, maravilhosos, mas o Gregório foi a figura mais pura, mais fiel. Não tem nada melhor do que ele, porque era a teoria e a prática juntos, coisa que é muito difícil você conseguir, viu, Roberto? É você ter uma pessoa que defende uma teoria e tem uma prática igual. Né? Não pisca, né? Não pisca. É como dizia o Ferreira, que deve ter convivido muito tempo com o Gregório, para dizer que era feito de ferro e de flor. Porque eu conheci os dois lados do Gregório. O Gregório, na hora de decidir, a firmeza sem vacilamento dele, e a flor que ele era, quando tinha que ser a flor. Então, esse é um camarada maravilhoso, que eu me orgulho muito, que eu amo de coração, que eu admiro, e digo mais, morreria por ele. Se fosse ter aí Gregório, eu pulava na frente dele. Porque eu acho que ele se durasse um ano da vida dele, valeria para a vida de muitos Fernando Lucena. Porque cada minuto da vida de Gregório ele ensinou a alguém a ser decente, a defender a classe operária e a defender o socialismo científico, o socialismo verdadeiro, o socialismo igualitário, o socialismo que é a única saída para a humanidade. Ou o socialismo de Gregório ou a barbárie. Eu vou ficar com o Gregório, porque eu tenho certeza que esse socialismo um dia... Conheci Gregório com cabelo preto, todo cabelo branco, mas acreditando que esse Gregório vai se perpetuar por muitas gerações
E lá na frente ele vai ser um grande exemplo da luta revolucionária do nosso povo. Obrigado aí pelo seu depoimento.